Pare de inventar a roda. Ela já foi inventada. Você já reparou quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós temos o hábito por um determinado comportamento, lugar, a gente sempre fica inventando histórias para ficar ali próximo daquela situação? É sobre isso que eu quero refletir com você no vídeo de hoje. Nós somos tão bons em argumentar, a gente constrói enredos tão consistentes que nós acreditamos nas nossas histórias e nós justificamos o nosso comportamento sem considerar os seus desdobramentos, sem considerar a linha do tempo. E por que isso acontece? Isso acontece porque existem muitos pensamentos que constroem, que criam esses argumentos para que a gente poupe energia, para que a gente mantenha a condição que nós estamos vivendo, porque mesmo que ela não seja boa, mesmo que ela nos cause tristeza e dor, nós já estamos acostumados com ela. Ou nós fazemos de forma automatizada, ou nós já nos conformamos com aquela situação. E isso faz com que ela seja uma realidade mais conhecida para o nosso cérebro, do nosso dia a dia. E para a gente abandonar essa situação, para que a gente possa mudar, é difícil. Mudar é difícil. Por que mudar é tão difícil? Porque ela exige que nós tenhamos abertura para o novo. Exige que nós tenhamos a disposição de fazer um esforço novo diante daquilo que a gente não domina, daquilo que a gente muitas vezes não conhece. Por isso é difícil mudar. Mas eu quero elencar alguns pontos para trazer luz para o que nós perdemos com isso. À medida que a gente se mantém com os mesmos hábitos, especialmente quando a gente fica justificando aquilo que não é bom, a gente perde uma série de coisas importantes que muitas vezes elas não são mensuradas, elas não são percebidas, porque a gente não vê aquilo que não está no nosso campo de visão. Se eu todos os dias abrir uma janela e olhar para aquela paisagem que a janela me proporciona, eu não consigo ver as outras. Daí a importância da gente estar sempre avaliando e eventualmente mudar a janela. Nós podemos repetir, mas nós não podemos nos prender àquele lugar, aquela situação, aquele comportamento, aquele hábito, restringir a nossa vida num determinado espaço se a gente tem tantos outros. E se principalmente, se aquele espaço que a gente tem de relacionamento, de trabalho, de vida, de saúde, está nos fazendo mal de alguma forma. Nós perdemos quando nós nos mantemos presos a hábitos, comportamentos e pessoas que são nocivas de certa forma para a nossa vida. Nós perdemos oportunidades ímpares de realizar sonhos, de conquistar degraus que a gente deseja.
Na vida profissional, a gente perde oportunidades, a gente perde aquela sensação de capacidade, de eu consigo, eu posso. A gente perde autoestima, a gente perde vitalidade, porque a gente se conforma. E a conformação, ela é boa, mas se nós vivermos a nossa vida só na perspectiva da conformação, é muito pobre, é muito abaixo daquilo que a gente merece, daquilo que a gente é capaz. A gente perde coragem, a gente perde dinheiro. Não existe frustração maior para o ser humano do que estar sempre justificando o eu não consegui, o eu não sou capaz, o eu não fui capaz. E essa lista segue sem fim, com muitas outras perdas. E a procrastinação, que é o nome que a gente dá para essa situação de empurrar com a barriga aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, a gente empurrar com a barriga aquilo que a gente deseja de alguma forma fazer ou obter o resultado, é uma fuga, é um ladrão para quem nós damos a autorização de roubar a nossa vida. E ele vai roubando cada dia mais. Por quê? Porque o tempo, ele não negocia. O tempo, ele simplesmente passa e a vida se esvai. E a gente fica com a sensação de que a gente está enterrado, a gente está sem combustível para seguir em frente. Você conhece alguém que você olha hoje e olha daqui 20 anos e você tem a sensação de que a pessoa está parada no tempo, está parada no espaço, está parado na mente, pensa do mesmo jeito, faz as mesmas coisas. Se você perguntar para ela, tá tudo certo. Ela não percebe. E imagine a maneira cognitiva que a gente pode evoluir, que a gente pode desenvolver. E talvez você esteja pensando, eu já tentei, eu não consigo mudar. Eu não sou disciplinado o suficiente. Eu não sou inteligente o bastante, eu não sou capaz. E foi assim que você aprendeu e talvez seja por isso que você escuta esses pensamentos que confirmam essa história. Mas eu vou garantir para você que tudo que você precisa para mudar, para começar, para construir uma vida diferente está aí dentro. E muitas vezes a gente não sabe exatamente o que precisa ser feito, mas a gente precisa começar um movimento. E depois que nós começamos esse movimento, ele vai fluindo, um caminho flui. E caminho, ele tem que ser caminhado. Não existe caminho para ficar parado. Existe caminho que você vai dando passos e passos e a estrada vai se construindo à sua frente, à nossa frente. Portanto, coloque-se em movimento. Pense numa coisa que você gostaria muito de construir na sua vida, de fazer. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo de coisas grandiosas, não. Comece pequeno. Comece, eu quero ter uma atividade, uma vida mais saudável. Começa andando a pé um pouco mais. Se for na área cognitiva, comece a ler um livro pequeno, uma revista em quadrinhos. O importante é você dar esse primeiro passo, é você se colocar em movimento. E a partir daí, você vai construindo em você
uma sensação muito gostosa de você olhar e falar assim, poxa, eu achava que eu não era capaz de fazer isso. E eu vi que eu sou. Eu vi que eu não dava conta de viver dessa forma. E de repente, aquilo torna-se um outro padrão na sua vida. E isso é muito legal, isso é muito bacana. A gente precisa vencer a inércia. A gente precisa vencer essa voz que fala dentro da gente na direção contrária. A nossa autoestima, ela vai se construindo a partir dos nossos sucessos. A nossa satisfação, a nossa vontade, a nossa motivação, ela vai sendo construída, sendo forjada até um determinado ponto que você já não pensa nisso como uma coisa desafiadora. E aí você sobe mais um degrau. E aí depois outro degrau. E de repente você olha para trás, você vê o tanto de tempo que você perdeu. Mas uma coisa que é muito importante, ao final do dia, desprenda um tempinho para você usufruir dessa sensação que é tão gostosa de você chegar no final do dia e você falar, olha, eu cumpri a minha meta do dia. Eu fiz o que tinha que ser feito. E aí você vai se empoderando. Você vai transformando a sua vida. Nessa semana, esse é o convite que eu quero fazer para você. Não fique inventando a roda, mas usufrua dos benefícios que as rodas nos trazem, nos dão na vida. E o principal é movimento. Nós somos seres que somos feitos para estar em movimento, em desenvolvimento. Pense nisso. Até.